Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje uma entrevista muito especial. Mais uma vez, o Vejam Só tem o orgulho e o prazer de receber o professor, pastor e doutor Rodrigo Silva, uma das maiores autoridades no mundo em arqueologia e conhecimentos científicos em relação aos estudos da Bíblia. Ele acaba de lançar um livro riquíssimo, fantástico, lindo a respeito do nascimento de Jesus. Uma enciclopédia a respeito do que se sabe e dos documentos que existem, inclusive fartamente com figuras, diagramas, fotos, etc., em relação ao nascimento de Jesus. Ocasião mais do que oportuna para conversarmos com ele a respeito das questões do Novo Testamento. Se é possível, por exemplo, datar o nascimento de Jesus, pelo menos de maneira aproximada, como é que ele entende a questão do 25 de dezembro, quando foi que os magos visitaram Jesus, se é que o fizeram, enfim, todas as questões ligadas ao Natal. Eu tenho certeza que o programa de hoje vai suprir em larga escala a fé de muita gente que nesse momento fica abalada por conta das distorções que as festividades mundanas trazem em relação à celebração do Natal. Afinal de contas, os cristãos devem celebrar o Natal? Conheço muita gente que diz que não, porque isso não está na Bíblia. E aí? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, AGRAD. Professor, pastor, doutor Rodrigo Silva. Reverendo Weber, é um prazer estar de volta aqui no seu programa, viu, com essa gente maravilhosa que nos recebe tão bem aqui e numa data tão especial, onde vamos agora comemorar o Natal, não é isso? Exatamente. Como sempre, eu queria que o senhor apresentasse a igreja que o irmão faz parte. Eu sei que o senhor não pastoreia uma igreja local, até porque seria impossível, né? O senhor não para? É verdade. Na verdade, eu até brinco que eu moro no aeroporto e guardo as coisas numa casa, né? Mas a paz e a graça de Cristo a todos. Eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu trabalho na UNASP, o Centro Universitário Adventista de Engenheiro Coelho, Campus 2, em São Paulo. E ali nós temos vários cursos e estamos sempre também viajando e pregando. Acabei de chegar de Jerusalém quinta-feira e, graças a Deus, estamos também fazendo esse trabalho para a honra e glória de Deus aí. Amém. Muito obrigado pela presença do senhor. Tem matéria o tema de hoje, Angélica? Tem, né? Então vamos assistir a matéria e depois a gente vai mostrar o livro do doutor. Uma das datas mais importantes do cristianismo é celebrada no mês de dezembro, mais precisamente no dia 25. Nesse dia, relembramos o nascimento de Jesus. Momento de muita reflexão pela obra que estava ali se iniciando e gratidão, pois a promessa se cumpriu e o Salvador veio ao mundo. Porém, nos últimos anos, o lado comercial ganhou muita força e o sentido do Natal acabou se perdendo no meio de tantos números, símbolos e fatores comerciais. O nascimento de Jesus e todo o seu significado ficou em segundo plano, perdeu destaque, e não é mais a grande comemoração do dia 25. E para o cristão, como fica essa data, o nascimento de Jesus e a sua importância? Além da questão comercial que roubou a data e a celebração, ainda temos outras questões históricas que podem ser também um problema. Por exemplo, Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Deve existir, dentro do cristianismo, uma data para a celebração do nascimento de Jesus? A Bíblia não fornece o dia exato ou sequer o ano exato em que Jesus nasceu em Belém. Entretanto, um exame atento dos detalhes cronológicos da história restringe as possibilidades a um intervalo razoável. E para nos auxiliar nesse exame e de tantos outros detalhes históricos do nascimento do Messias, recebemos em nossos estúdios Rodrigo Silva, teólogo, pós-graduado em filosofia, mestre em teologia histórica e especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém.
doutor em Arqueologia Clássica pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor do Centro Universitário Adventista de São Paulo. O professor Rodrigo é uma das maiores autoridades em arqueologia bíblica do Brasil. Vamos aproveitar nosso convidado e tirar muitas dúvidas. Por isso, vamos direto para a nossa entrevista. Fique ligado, o Vejam Só está apenas começando. Bem, professor Rodrigo Silva, é sempre uma grande alegria receber o senhor, né? As entrevistas são sempre muito úteis. Deus o elegeu e o dotou de uma capacidade ímpar para administrar conhecimento científico que exaltam não apenas o nome de Deus, o nome do Senhor, mas ajudam a pregação do Evangelho e o estabelecimento da fé. Amém. Né? Eu estou, assim, entusiasmado com o trabalho que o senhor fez, um trabalho pesado. Quanto pesa isso aqui? Uns 2,5 kg? 2 quilos, talvez, por aí. Não, é sério, é pesadíssimo o livro, todo ele em papel couché, de primeiríssima qualidade. Não sei se tem um câmera que pode vir até aqui, né? Qual é o que aparece, não? Pode aparecer. No Ratinho também aparece. É verdade. Tem fotografias maravilhosas. Olha, isso aqui é um presente, assim, para você se deliciar, né? Não é um livro para ler, é um livro para se deliciar a respeito do nascimento de Jesus. Por que o senhor o escreveu? Na verdade, assim, Jesus Cristo é o melhor tema. Nós devemos encontrar Cristo do Gênesis ao Apocalipse. O cristianismo gravita em torno de Cristo. Na verdade, eu chego até a dizer que o budismo pode viver sem Buda, a matemática pode viver sem Pitágoras, mas o cristianismo não sobrevive sem a pessoa de Jesus, quem ele é, o que ele ensinou, o que ele fez. Não basta dizer coisas bonitinhas a respeito dele, nós temos que saber quem ele é. E nessa enciclopédia histórica, de uma maneira mais sintética, que as pessoas hoje não têm muito tempo, eu procurei trazer um pouco assim do aspecto de Israel, da arqueologia, e a editora Pai fez o convite para a gente transformar isso em forma de livro, e nós acabamos colocando, inclusive, com uma novidade, que é o QR Code. As pessoas, quando estão lendo, tem um lugarzinho ali que a pessoa pode colocar aqui, exatamente, nesse lugar aí. A pessoa coloca o celular e tem um vídeo que eu gravei em Israel alusivo ao que ele está lendo. Por exemplo, se eu estou falando sobre o Monte das Oliveiras, um vídeo gravado no Monte das Oliveiras. Se eu estou falando de um lugar ali no deserto, onde Jesus esteve, o deserto e tudo mais. Então, a pessoa pode ver o túmulo de Herodes. Então, eu mostro o túmulo de Herodes ali. Então, a pessoa tem o que ela está lendo, as fotografias que ela está vendo, a Bíblia que ela está acompanhando e o vídeo gravado em loco para reforçar aí os capítulos do livro. Isso é novíssimo. Eu espero que agrade a todos os leitores. Bom, o livro acabou de sair, né? Está quentinho ainda. Um trabalho maravilhoso. Jesus casado, que conversa é essa? Porque esse livro também ele tem um caráter apologético. Então, eu trabalho também algumas questões que os críticos da Bíblia colocam. Por exemplo, saiu a suposição que Jesus teria um caso com Maria Madalena ou fora casado com Maria Madalena. Então, eu aproveito para colocar o que os críticos dizem e qual a resposta cristã que nós damos. Que evidentemente Jesus não era casado. Nas primeiras páginas do livro, por exemplo, ao invés de entrar de cara no Evangelho, eu trabalho com a questão: Jesus existiu mesmo ou é um mito criado pelo escritor bíblico? Certo. Então, o livro tem esse caráter apologético também. Tá, agora tem uma outra questão aqui. Não sei se está dando para o câmera pegar. Maria, a esposa de Cristo. Que conversa é essa? Maria era mãe de Jesus. Até os ateus aceitam isso. Seria uma alusão a Maria Madalena. Maria Madalena. Maria Madalena. Ai, que susto. A Maria Madalena. Porque a acusação é que Maria... Inclusive, saiu um filme recente agora que mostrava Jesus num caso com Maria Madalena. E essa acusação vale... E a gente tem que notar, reverendo Weber, que, na verdade, esse livro não vai ser lido só por crentes. Vai ser lido também por pessoas que não acreditam na historicidade da Bíblia e talvez não vão ler de uma maneira tão piedosa. Então, tem que confrontá-los também. Como eu falei, tem uma vertente apologética. E, mesmo aquele que é crente, é desafiado pelo não crente com argumentos contrários à Bíblia. Certo. Tá certo? Sai uma revista de banca aí falando Jesus era casado com Maria Madalena. Não, eu fiz essa pergunta, irmão, porque eu já vi... Bom, quem dá aula de teologia já viu tudo e mais um pouco. Verdade. Eu vi alguém defender a seguinte ideia, alguém não evangélico, se não me engano de vertente católica, só não sei se é romana ou não, de que o episódio da transformação da água em vinho
é uma narrativa que simboliza o fato de Maria deixar de ser mãe e passar a ser a noiva ou esposa de Jesus, porque ele a trata como mulher, que tem o eu contigo. Você já ouviu falar? Sim. Tem isso eu até te falo, isso é vertente do Jesus Seminar. O Jesus Seminar é uma agremiação americana fundada por Fuchs e John Dominic Crossan. Fuchs já morreu, John Dominic Crossan ainda está vivo. E eles são um grupo de teólogos e fazem muitos livros, artigos acadêmicos, colocando coisas dessa natureza, como essa que você acabou de mencionar, ou várias outras. Por exemplo, um deles, John Dominic Crossan mesmo, dá uma analogia que o milagre da multiplicação dos pães consistiu no seguinte: havia uma meia dúzia de pessoas ali que estavam com fome, uns 2 que tinham uma comidinha, outros que não tinham nada. Jesus, com a pregação dele, convenceu os que tinham comida a dividir com os que não tinham. E assim que foi o milagre. Não houve nada sobrenatural de 5.000 pessoas, fora mulheres, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sendo alimentados por um milagre de Cristo. Ou seja, essas pessoas estão falando isso aí com muita propriedade acadêmica, cheia de nota de rodapé, e isso tem, infelizmente, confundido a cabeça de alguns irmãos. O meu papel aqui, com muita humildade, mas espero unção do Espírito, é mostrar especialmente para os jovens que estão nas igrejas, mas que também estão tendo aulas nas faculdades, e me perdoe sem querer ser polêmico, até em alguns seminários de teologia. Desculpa eu colocar isso aqui, você sabe, bom, aqui é um programa de debates. E eu sou de uma teologia conservadora. Eu ainda acredito que foi Moisés que escreveu o Pentateuco na sua maior parte. Eu acredito que o livro do Êxodo é histórico, etc. Mas eu sei que tem muita gente estudando em universidades evangélicas, protestantes, onde o professor está ensinando aí que nem existiu Abraão, que tudo é uma fonte histórica, o documento JPDE, é da Babilônia. Sabe, eu acho isso muito preocupante, porque se aquilo ali é mito no passado, então a ressurreição também é mito. Se é mito, então nós estamos fazendo papel de idiotas aqui. Mas é verdade. E para documentar o que o doutor acabou de falar, como é que ele faz a defesa da fé conservadora? Usando a ciência da arqueologia, na qual ele é especialista. Vou mostrar aqui uma fotografia. Dá para ver, doutor, diretor? Isso aqui é a foto de um osso de um calcanhar, né? Perfurado por um cravo romano. Inclusive tem um QR Code que eu mostro o vídeo. QR Code que tem um vídeo. E mais do que o vídeo, olha só como é bom você assistir, vejam só. Ele trouxe cravos romanos literais. Literais, pode pegar. Esse, a museóloga do UNASP vir isso aqui, ela vai me bater, porque ela usa luva. Esses são cravos romanos, e até uma bênção que eu tenho para contar aqui, viu, reverendo Weber? Depois, até se puder dar um contato, o Museu de Arqueologia do UNASP, semana passada, teve a publicação no Diário Oficial, que nós agora podemos valer da Lei Rouanet para construir o prédio do museu. Então, essas peças que eu trouxe aqui são algumas, tenho aqui 6, 7 peças aqui, de mais de 2.000 peças originais, todas certificadas como estas, estão no único museu de arqueologia bíblica do Brasil, que está lá no UNASP, e agora, com a graça de Deus, vamos construir o prédio do museu, e se alguém que está nos assistindo quiser doar? Quiser doar ou conhecer algum empresário, que na verdade nem é doação, do imposto que a pessoa, dedução fiscal, a pessoa pode devolver 6% ou 4% se for pessoa física ou jurídica. Então, quer dizer, um dinheiro ou ele dá para o governo ou dá para ajudar a construir pela Lei Rouanet. Pela Lei Rouanet. Maravilha. Isso é uma bênção, isso foi recente. Agora, professor, me explica uma coisa aqui. Esse cravo aqui, esse maior, cravo aqui, ele tem ponta. É fácil de entender. Agora, isso aqui é Está quebrada. A ponta está quebrada. Ele teria uma continuação aí, só que 2.000 anos. Até esse pequeno, provavelmente, assim, a gente não pode... Até que ponto ele teria sido usado em crucifixão? O maior teria sido. Como é que a gente sabe que foi usado em crucifixão? Os judeus tinham uma tradição que nós não sabemos a razão nem a origem dela, mas Flávio José fala a esse respeito, que eles carregavam pregos de crucifixão no bolso como amuleto. Inclusive, nas leis judaicas da Mishnah, quando fala do Shabat, a única coisa que o judeu podia carregar no bolso seria um ovo ou um prego de crucifixão. Não sei o porquê. A gente só tem essa descrição. E muitos judeus, quando morriam, guardavam no túmulo deles pregos de crucifixão. Então, nós temos hoje muitos pregos de crucifixão que foram encontrados em túmulos judaicos do primeiro século. Inclusive, esse aqui é um deles. Por isso que a gente sabe que foi um prego usado em alguma crucifixão em Jerusalém. Mas nós não sabemos de onde vem
essa superstição judaica de carregar prego de crucifixão consigo e quando sepultava a pessoa, colocava o prego de crucifixão ali também no túmulo. Talvez equivalente àquela de pendurar a ferradura atrás da porta. Provavelmente, porque os judeus tinham muito também misticismo na época, pela aproximação com os gregos. Jesus, quando andou na água, os discípulos pensaram que era um fantasma. Você vê que já tem até uma... Né? Isso me lembra uma coisa muito impressionante sobre o poder da conversão. O Pedro, que se apavorou porque acreditava em fantasma, estava dormindo na véspera da morte, na cadeia. É verdade. O cara tinha medo de fantasma se converter. É verdade. Depois que se converteu, dormia antes de morrer. É verdade, é verdade. E foi crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo. Como Deus muda as coisas. Exatamente. Né? Você aí de casa, em relação à celebração do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, essa é uma controvérsia muito grande e antiga já, né? Em relação à celebração do nascimento de Jesus no dia 25, você é o quê? A favor ou contra, tá? Eu conheço muitos cristãos que são contra o Natal. Eu conheci um pastor que era vizinho da minha igreja, que falava assim, não me dê Feliz Natal porque isso é uma bobagem. Sério. Tá aí. E nós estamos aqui com o professor, pastor, doutor Rodrigo Silva, que acaba de lançar a enciclopédia. Eu não mostrei a capa do livro, isso foi um erro grotesco, né? Na 2, tá aqui. A capa da enciclopédia Histórica Vida de Jesus, não é só sobre o nascimento, é sobre a vida de Jesus. Uma obra fantástica, pesa no mínimo 2,5 kg isso aqui. É muito bem feito, muito bonito. Já mostramos um pouquinho do miolo. Agora, professor, o que o senhor entende desse negócio do dia 25 de dezembro? Tá para saber quando Jesus nasceu? Bom, deixe-me começar de trás para frente. O senhor colocou uma polêmica aí. Na verdade, eu não vou colocar minha opinião agora, não, para o pessoal ter a oportunidade de reagir em casa. Depois eu falo se eu celebro o 25 de dezembro ou não. Né? E qual é a minha opinião sobre isso? Do ponto de vista histórico, o que podemos dizer, não estou falando agora teológico, litúrgico da igreja, histórico, é praticamente nula a chance de Jesus ter nascido no 25 de dezembro. Por algumas razões muito simples. Vamos começar um mês. O mês de dezembro, no calendário hebraico, equivale ao mês de Kislev. E se nós pegarmos na Bíblia, em várias passagens, Kislev é um mês frio, de chuvas, de inverno. Não só na Bíblia, tem passagens lá, por exemplo, de 2 Reis, eu quero lembrar agora o capítulo, onde fala o seguinte, era o mês de Kislev e todos estavam, e o rei estava no seu palácio de inverno, se aquecendo na lareira. Quem vai para Israel, sabe, como eu falei, eu acabei de chegar lá agora, quinta-feira, e lá já está começando a fazer frio. Eu peguei lá a temperatura de 6 graus em Jerusalém. Então, o mês de dezembro é um mês frio. Em primeiro lugar, dificilmente os romanos colocariam um recenseamento com as pessoas voltando para sua casa para viajar na época do inverno. Jerusalém neva, para começo de conversa. Segundo, tanto Belém e Jerusalém está ali 6 quilômetros de distância. A cidade de Belém diz que os pastores estavam com as ovelhas ali nas colinas. Isso é uma situação típica do outono, da primavera, do verão, mas nunca do inverno. Os pastores no inverno guardam as ovelhas em depósitos por causa do frio, elas não ficam ao ar livre, tá certo? Por essas razões, é muito improvável que Jesus teria nascido em dezembro. Você sabe que o mês de dezembro já é uma questão pagã, foi o Papa João I, no VI século, que, aproveitando as festividades pagãs do solstício, do Deus Sol, acabou pegando aquilo e aproveitando a festividade, falou, Jesus, também vamos comemorar o aniversário de Jesus na mesma época. Disto posto, qual a inferência bíblica que eu poderia chegar mais ou menos ao mês? O dia do nascimento de Jesus, biblicamente, é difícil atingir, mas eu vou falar uma coisa que talvez surpreendeu os telespectadores. Essa câmera aqui está fechada? Eu espero que você não me chame de herege, mas eu vou propor aqui aproximadamente qual seria o mês do nascimento de Jesus a partir da Bíblia. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos abrir a Bíblia. Vamos lá. Se eu abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, quem estiver em casa e puder acompanhar comigo, Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Zacarias era o pai de João Batista. E diz que ele era do turno de Abias.
O que é o turno de Abias? Se eu for para 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 24, o que eu descubro? 1 Crônicas, capítulo 24, aqui diz que Davi dividiu o ano em períodos de 15 dias, e cada 15 dias uma família sacerdotal ia ficar a cargo do santuário e depois de Salomão, o templo. Então, esse é o turno? É o turno. O período de 15 dias... De 15 dias... Por ano? Não, cada família atuava 15 dias por ano. Tá certo? Então, vamos supor que os da família de Rodrigo serão nos primeiros 15 dias do ano. De Éber será nos... E cada um. Então, fala assim, olha, eu trabalho no turno da família de Éber. Então, só lá no calendário. A família de Éber é o segundo quinzena de dezembro. Tá certo? Então, nós notamos aqui no capítulo 24, verso 10, diz assim: ao sétimo, a família de Acós. E o oitavo turno, a família de Abias. Opa! Oitavo turno. Oitavo turno, ok, muito bem. Se eu for para o calendário judaico, eu sei que o ano deles começa no mês de março, abril. Então, ali dá para... Eu não sei se a câmera agora consegue pegar fechado aqui uma ilustração do livro, vai ficar mais didático para quem estiver em casa poder acompanhar. Então, nós temos, enquanto a câmera está chegando aqui, é isso aqui que eu vou mostrar. Enquanto a câmera está chegando aqui, nós vamos lembrar duas coisas. Primeiro, que a Bíblia fala que João Batista, o pai de João Batista, estava no turno de Abias, tá certo? Quando Isabel ficou grávida de João. Segundo, que o mês no calendário judaico começa em Nissan, que seria mais ou menos março, abril, tá bem? Certo. Então, se Isabel ficou, justamente foi aqui a época do nascimento de João Batista, porque quando João Batista nasce, o pai dele estava no turno dele, então seria a segunda quinzena, eu vou contar, então, o nascimento de João Batista... Perdão. Ele é concebido. Quando ele é concebido, obrigado. A concepção. Então, eu conto 9 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu tenho o 6º mês da gravidez. Perdão, eu fiz uma confusão aqui, que eu estou olhando de cabeça ao contrário aqui. Ah, tá certo, eu contei o início do mês, mas ele estava no 7º. Isso. Agora nós vamos corrigir aqui. O mês começa em Nissan, mas ele atuava na 7ª quinzena. Certo. Cada mês 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui na 7ª quinzena, que dá o mês de Tamuz, que equivale ao nosso mês de julho, é o turno de Abias. Ali foi quando Isabel ficou grávida, quando ela concebeu. Quando ela ficou grávida, não quando ela deu à luz. Agora eu vou contar, então, 9 meses. Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. João Batista nasceu aqui, então, no mês de abril. Certo. O próprio Evangelho de Lucas fala que Maria recebeu a visita do anjo no 6º mês de gestação de Isabel. Certo. Bom, se João Batista nasceu aqui no mês de abril, é só contar 3 meses para trás, tá certo? Que vai dar o 6º mês de Isabel. Então, aqui, Maria concebe Jesus, que dá no mês de janeiro, fevereiro. Quanto 9 meses de gestação, Jesus automaticamente vai nascer no mês de outubro, aproximadamente. Que coisa. Tá certo? É só deixar a Bíblia falar. Desculpe o erro que eu cometi no início aqui, mas eu espero que tenha ficado didático para você em casa poder ver aqui. É só deixar a Bíblia falar. Então, embora eu não saiba o dia que Jesus nasceu, eu sei que ele nasceu aproximadamente na primeira ou segunda quinzena ali do mês de outubro, só correlacionar o texto dele com o João Batista e o que a Bíblia fala. Só falta ter sido dia 31 de outubro, né? É o seu aniversário? Não, da Reforma Protestante. Da Reforma Protestante. Ou era o seu aniversário ou era a Reforma Protestante? Não. Agora, é claro que alguém pode perguntar, então, por que a gente já não transfere para outubro? É uma pergunta boa. Uma pergunta boa. Por que não transfere para outubro? Simplesmente porque não existe na Bíblia nenhum mandamento dizendo assim, guardarás o dia do nascimento do meu filho. Então, não posso inventar agora na Bíblia mandamento que ela não está prescrevendo, tá certo? Eu posso até, na minha igreja, querer colocar assim, tá bom, então em outubro vamos comemorar, mas eu não posso tornar aquilo doutrina. Aí que é a questão de usos, costumes e doutrinas. E eu tenho que ser um pouco agora, assim, como é que eu diria, aproveitar a oportunidade sem ser oportunista. Se a maioria do mundo está comemorando em 25 de dezembro, mesmo sabendo que não é essa data, mas é pelo menos uma época em que as pessoas se voltam para o Salvador,
Então eu tenho ali uma ponte de resgatá-los à história da cruz. Eu tenho que partir do conhecido para o desconhecido. Eu não estou mudando nenhum mandamento bíblico, como se Deus mandasse guardar o nascimento de Jesus em outubro e eu estou, por ordem dos homens, mudando para dezembro. Não, não há nenhum mandamento de Deus que está sendo infringido. Então, nesse aspecto, embora eu arqueologicamente pense que Jesus nasceu pelo mês de outubro, eu não vejo problema nenhum, já estou antecipando a minha resposta aqui, em comemorarmos o Natal de uma maneira ética e cristã, não mercantilista. Certamente. Agora, outra questão ligada ao Natal, que eu já vi em algum livro do senhor, alguma coisa assim, Jesus não conseguiu, Maria não conseguiu lugar na estalagem. Então, Jesus teve que nascer numa estrebaria, num estábulo ou numa manjedoura. O que era exatamente isso? Pena que agora, pelo tempo aqui, não deu para a gente mostrar. Tem um QR Code mostrando aqui, lembrando ao telespectador que o QR Code é aquele quadrozinho que você coloca... Eu acho que a Angélica conseguiu localizar lá, né, Localizou? Angélica? Eu não sei se esse ela conseguiu. Ela tem... Localizou. Localizou da estrebaria? Então, se ela localizou, vai ficar fácil ver. É o seguinte, as casas judaicas, elas tinham geralmente um cômodo só. Um cômodo só, isso é estranho. Um cômodo? Um cômodo. Ali que ficava a família toda. Que é um exemplo disso, a gente fez na arqueologia. Era um cômodo só. E tem uma inferência disso na Bíblia também. Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14. Vós sois a luz do mundo. Aproveitando o ensejo da luz do mundo, reverendo, pede por gentileza isso aqui, ó. Você está pegando aqui na sua mão uma lamparina original, essa não é réplica, tá certo? É do Museu de Arqueologia do NASP, que eu falei que agora nós estamos tentando construir pela Lei Rouanet. Vira só um pouquinho para eles verem assim, isso, tá vendo? Olha, essa parte menorzinha, esse buraco menor da frente, onde saía a chama. A parte maior onde colocava o azeite. Agora, o privilégio aqui do apresentador é que ele está pegando uma lâmpada de 2000 anos que fez parte do contexto da época de Jesus. Quem queimou, olha que interessante, na ponta ainda, não sei se dá para ver em casa, tem a marca do queimado dela ainda. Pois é. A pessoa que um dia queimou pela última vez isso aí, tem, quem sabe, conheceu alguém que conheceu os discípulos de Jesus ou o próprio Jesus, porque é alguém que morou em Jerusalém naquela época. Que bênção. Mas olha o que Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, é isso aí, e, preste atenção, ela alumia a todos os que estão na casa. Para que uma lamparina desse tamanho ilumine a todos os que estão em casa, as pessoas têm que, evidentemente, estar situadas num único cômodo. É a lógica, tá certo? Agora, além de ter esse único cômodo, as pessoas só dormiam ali na época do inverno, do frio rigoroso. A maior parte da vida cotidiana das pessoas era no telhado da casa, porque fazia muito calor. Então, no telhado, elas colocavam tipo uma proteção assim contra o sol, uma proteção, um terraço mesmo, e ali elas comiam, as mulheres às vezes preparavam a comida ali em cima. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, de novo, no capítulo 24, quando Jesus fala da volta dele, ele vai falar, assim será a vinda do Filho do Homem, etc, etc, e ele fala, quem estiver no telhado, não desça para pegar coisa alguma. Por quê? Porque as pessoas tinham uma vida diária no telhado. Então, o telhado não é igual ao nosso? Não era igual ao nosso. Era geralmente uma laje, imagina uma laje, com 4 vigas assim, e uma cobertura. E as pessoas comiam ali. A famosa Santa Ceia de Jesus foi num cenáculo, um lugar assim em cima. Quando teve a parábola do filho pródigo, por exemplo, e de novo, já que falei do filho pródigo, aqui eu tenho, não sei se você alcança aí, isso aqui é uma alfarroba. Esse era um alimento típico da época de fome em Israel, e era esse alimento que eles davam para os animais quando tinha muita fome. Então, quando fala que o jovem pródigo queria fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, era isso aí. As bolotas. As bolotas. É porque a alfarroba é formada por bolotas. E é uma vagem, né? Exatamente. Então, as bolotas. E olha, tem um valor nutritivo muito bom isso aí. É bom? É bom, é bom. O pessoal come isso aí. Esse aí está sujinho. Mas, voltando à questão, quando Jesus conta essa parábola, diz que os escribas e fariseus reclamavam porque ele estava recebendo pecadores e comendo com eles. Isso. Geralmente passaram na porta da casa e viram lá no terraço Jesus comendo. Então não é porque a porta estava aberta, porque ficava visível. À vista. Agora, juntando a isso, o que é que nós temos? Havia em muitas casas um quarto adicional, chamado quarto de hóspedes, ou hospedaria. E é interessante que quando o Evangelho de Lucas
faz a menção que Jesus teve que dormir no estábulo porque não havia lugar para ele na hospedaria, é interessante que a palavra grega que aparece para hospedaria aqui em Lucas, capítulo 2, verso 7, é diferente da palavra grega para hospedaria que aparece na parábola do bom samaritano. Ah, que é a estalagem. Que é a estalagem. O bom samaritano ficou numa estalagem de beira de estrada. Certo. Mas essa hospedaria aqui do capítulo 2 não é estalagem, é um quarto de hóspedes. Então, o que dá a entender? Maria chegou com José para a casa de parentes. Eles receberam por constrangimento, mas talvez por preconceito. Maria grávida, a história da virgindade já tinha chegado lá como fofoca. Falaram assim, olha Maria, não estou deduzindo agora, deram alguma desculpa, não dá para você ficar na hospedaria não, mas nós vamos arrumar um lugarzinho para vocês aqui entre os animais. Porque lembra que eu falei que a família ficava lá em cima? Sim. Aqui embaixo, quando você entra no único portão da casa, você dava de cara com os animais da família ali. Umas 2 ou 3 ovelhinhas, um jumentinho, que era o carro da época. Lembra que o caso de... o juiz que a filha, Jefté. Jefté falou que quando ele entrasse em casa, o primeiro que viesse ao encontro, ele sacrificaria ao Senhor. O oferecimento dele faz sentido, porque quando você abre a porta da casa, quem vem ao encontro são os animais que estão ali no pátio. E foi com aqueles animais ali que Jesus acabou nascendo. Não ficou lá em cima com a família, ficou aqui embaixo. Então a humilhação do Filho de Deus foi maior do que uma família chegar aqui e os hotéis estarem cheios, porque está tendo um festival em São Paulo e não há lugar para eles no hotel. Não, ele ficou na casa de parentes. E você, meu irmão, que está ouvindo essa mensagem, imagine a cena. Você tem várias formas de ser humilhado. Você pode ser humilhado por um guarda de trânsito que xinga você vai ficar chateado, você nem conhece aquele guarda. Mas tem um jeito de ficar mais humilhado e mais dolorido, é quando alguém que você ama, que conhece você, humilha você. Um colega de trabalho, um primo. Mas tem jeito de ficar mais humilhado ainda? Tem. É quando a pessoa que lhe humilha recebe você em casa, mas você percebe que ela está recebendo com má vontade e com vontade que você não estivesse ali. E por que José não pegou Maria e foi para outro lugar? Porque talvez não tinham nem a oportunidade de escolher. Jesus teve que ficar de favor na casa de parentes e provavelmente, pastor, por 2 anos. Misericórdia. Nós vamos tratar disso depois, que é a questão dos magos, né? Exatamente. Agora, eu queria aproveitar que o senhor pediu um vídeo da escadaria. Ah, sim, podemos mostrar. Está no ponto. Se puder comentá-lo agora, já coloca. Isso, agora. Coloca o vídeo, depois eu faço o comentário. Vamos lá. Infelizmente, a ação do tempo, as guerras, as destruições e reconstruções deixaram pouco rastro da Jerusalém que Jesus conheceu. Mas aqui nós temos um caso excepcional. Essas escadarias que estão aqui são do 1º século, são da época de Jesus. Os adoradores que vinham até o santuário para adorar a Deus passavam por aqui. Eles subiam essas escadas e o que nos chama a atenção é que os degraus eram de largura diferente. Um mais largo, um mais curto. Um mais largo, um mais curto. E por quê? Para que o adorador, ao subisse aqui, prestasse atenção nos degraus, portanto, olhando para baixo e chegasse até o santuário de cabeça baixa, em atitude de humildade. Interessante o simbolismo que eles tinham. E aqui também era o local onde muitos discursos eram feitos. Alguns rabinos reuniam seus alunos ou seus seguidores aqui e davam ensinamentos, havia debates. E por isto nós temos uma chance muito grande de Jesus ter passado justamente por aqui. Nós estamos no lado que tem a porta de Hulda, ou Hulda em hebraico, que seria possivelmente o nome de uma profetisa dos tempos antigos. Aqui também, possivelmente, foi onde Simeão pegou o menino Jesus no colo, quando Maria e José o trouxeram para apresentar até o santuário, e disse: Senhor, despede o teu servo em paz, porque agora eu vi a salvação em Israel. Foi aqui também que a profetisa Ana acabou encontrando também, fazendo uma profecia a respeito de Jesus. Um local muito significativo que ilustra de maneira bem própria eventos narrados no Evangelho e relacionados à vida do nosso Salvador. Essa escadaria fica na região do templo. Do templo. E aliás, até para explicar uma coisa, quando eu guio grupos em Israel... Cântico dos Degraus. Exatamente, o Cântico dos Degraus. Por isso que era um maior, outro menor. Eu sempre faço uma brincadeira com o grupo antes. Eu falo assim, irmãos, vocês vão ver aqui 3 coisas. Quando eu falar tradição, é uma maneira educada de falar que é mentira. Por exemplo, Via Dolorosa.
Não existe via dolorosa, esquece isso, tá certo? Aquela via dolorosa está 5, 6 metros acima do chão da época de Jesus. Aquilo é idolatria. Então, tradição. Quando eu falar possibilidade, é quando nós falamos o seguinte, olha, Jesus esteve aqui na RIT, mas eu não sei se ele esteve aqui nesse estúdio, se foi no camarim, ele esteve em algum lugar aqui, é possibilidade. Quando eu falo X, é que a certeza arqueológica é de mais de 90% de Jesus ter sentado onde eu estou aqui. E essa escadaria que vimos agora é um lugar X. Exatamente o cântico da entrada do templo. E por que as escadas são diferentes uma da outra? Justamente para reverência. Porque se a escada tem diferente, o degrau é mais largo, você tem que andar olhando para baixo, com humildade. E ali era o único lugar que os mais pobres tinham acesso para chegar para apresentar suas oferendas ao templo. A porta de Uda. Então, quando eu leio no Evangelho de Lucas, você que está em casa, e eu quero contar uma historinha bem rapidinho para não estourar o nosso tempo aqui. Lucas, capítulo 2, versículo 22, diz assim, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Pastor, foi naquela escada. E eu vou contar uma coisa bem rápida aqui. Você lembra que o homem foi à Lua? E Neil Armstrong, que foi aquele homem que teve o privilégio de pisar a Lua, esteve nessa mesma escada que você acabou de ver aqui. E ele ouviu do guia judeu que estava com ele ali. Imagina, Jerusalém parou. Isso foi em 1973. O homem que pisou na Lua está em Jerusalém. Foi um espetáculo. E quando ele esteve exatamente aí onde eu acabei de gravar esse vídeo, ele parou, o guia estava explicando para ele o cerimonial do templo, o guia era judeu. E ele falou assim, eu quero fazer uma pergunta para você. Pois não? Qual a chance de Jesus de Nazaré ter pisado nessas escadas onde eu estou aqui? O guia falou com ele, 100%. Ele falou, sério mesmo? 100%. E Neil Armstrong sentou, respirou e falou, então é 100% de certeza que Jesus subiu por essas escadas? Exatamente. Ele, emocionado, com a lágrima nos olhos, falou, estou mais emocionado em pisar nessa escadaria do que fiquei quando pisei na Lua. Que bonito. Maravilha. Isso eu acho muito bonito. Não é idolátrico, mas é romântico, me emociona. E quando eu estou com os grupos ali, eu conto essa história nesse lugar. E primeiro eu falo, sentem aqui. Sabe onde é que vocês estão? Isso aqui é X. Então não precisa de ver dolorosa, não precisa de idolatria. E, pastor, tem um lado científico. Você falou, até mostrou, Rodrigo é um homem de ciência, mas eu sou um homem de fé. E eu não tenho como falar de Jesus sem brilhar o meu olho, sabe? É o meu Salvador. Então a gente não pode perder o poder do Espírito mesmo falando de ciência e de arqueologia. Porque é viver a história. Literalmente, Jesus esteve aqui. Eu entendo muito bem a emoção de Armstrong e reverencio a atitude dele. Exatamente. Realmente, glorificou a Deus. Temos que ir para o intervalo, mas voltamos já já. Muito bem, estamos com o professor Dr. Rodrigo Silva, conversando sobre Jesus, a vida de Jesus. Ele acaba de publicar uma enciclopédia histórica sobre Jesus, está aqui, né? A vida de Jesus, uma obra de grande fôlego, né? Só para você ter uma ideia, o livro pesa 2,5 kg e é riquissimamente ilustrado em papel couché de primeira categoria, coisa maravilhosa. Agora, ele trouxe também, lá do Museu da Unasp, alguns objetos espetaculares. Deixa eu ver se você adivinha o que é isso. Adivinhar é pecado, né? Não pode? Então, tá bom, eu falo o que é. Sabe o que é isso aqui? Não, dá o close aqui, para poder ficar claro. Né? Toda vez que eu li o relato, eu imaginava muito maior. Isso aqui é o vaso de alabastro, onde estava o perfume de nardo puro, não este aqui, claro, mas é um semelhante a este, né? Isso aqui é um vaso, alabastro é uma rocha, e o perfume que ficava dentro era feito de nardo, é isso? Exatamente. Então, a mulher que ungiu Jesus usou isso aqui? Exatamente. Pena que pelo estúdio aqui não dá, mas ele é transparente. Se a gente colocasse diante de uma luz, ele fica amarelo. Ah, é? Pena que eu esqueci de combinar isso antes. Numa luz ali mostraria que ele fica amarelo, ele reflete. O alabastro, ele é uma pedra clara, ela é translúcida, sabe? Parece um pouco com ônix. E esse veio do Egito, e o alabastro vinha muito do Egito, e o nardo também vinha de lá. Então era
perfume caríssimo, caríssimo. E ele exalava um cheiro, e quando Maria começou, alguns pensam que seria Maria, outros pensam que não, né? Não vou entrar na polêmica aqui. Quando ela começou a ungir o pé de Jesus, sabe que Judas e na hora, não, eu devia pegar isso aí e vender para os pobres e tudo mais, eu sou guarda, porque o que você está me ungindo aqui, você vai ungir na minha morte. E sabe por quê, reverendo? Havia um costume, olha que interessante, você está vendo aqui, quando a gente chega, existe uma cortesia do programa, eles colocam uma água para a gente aqui. É uma questão de cortesia, isso aqui é um símbolo de cortesia. Eu podia beber água fora do cenário, mas por que colocar água aqui? É uma maneira de falar assim, você é bem-vindo. Quando você recebe um convidado aqui, olha, seja bem-vindo, nós estamos aqui com o pastor da Igreja Assembleia de Deus, adventista e tudo mais, é cortesia. Na época bíblica, quando você recebia alguém em casa para comer, você tinha que ter algum cerimonial com ele. Você teria que mandar lavar os pés dele, beijar-lhe o rosto, proferir uma bênção sobre a cabeça dele e ungí-lo com perfume. Porque as pessoas não tomavam banho todo dia. Então, assim como eu coloco uma roupa especial para ir a uma festa de casamento, eu tenho que, de certa forma, me colocar numa situação especial para comer com o irmão, porque a comida é algo sagrado. Eles não tinham fast food. Não havia o conceito de fast food. Comida é sempre um momento sagrado. Por isso que eu não podia comer em pé, era falta de educação. Você tinha que comer sentado. Bom, muito bem, vamos recapitular. Você tinha que mandar lavar os pés da pessoa, beijar a pessoa, ósculo santo, proferir uma bênção sobre a pessoa e ungir a pessoa com um azeite perfumado. Lembra o Salmo 23? Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, a ovelha se sentindo recebida na casa do pastor. Jesus foi para a casa de Simão, que havia sido curado de lepra. E Jesus faz um comentário irônico. Simão, eu cheguei em sua casa, você não me beijou, você não mandou lavar os meus pés, mas ela, essa pecadora, chegou e está me beijando os pés. Ela está me dando as boas-vindas que você não deu. Você está me recebendo por obrigação, porque eu te curei. Ela está me recebendo por amor. Guarda, minha filha, porque você vai ter o privilégio de usar esse perfume, de onde muitos deduzem que seria Maria Madalena. Os evangelhos parece que falam de duas situações, há uma exegese meio complicada ali. Eu acredito que seria Maria Madalena, particularmente. Você vai usar isto no meu túmulo e você vai ter o privilégio que esses aqui não tiveram. E a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitando foi Maria. E, reverendo Weber, deixa eu aproveitar aqui, eu sei que o Vejam Só é um programa mais de debate, de apologética, e alguém discutindo o arminianismo, o sábado e tudo mais. Não só, estou dando exemplos, né? Se mulher pode ser ordenada ao ministério, se não pode, aí traz alguém com uma posição, outro com outra. Mas, acima de tudo, esse é um programa de fé, que fala da Bíblia Sagrada. E eu acho o seguinte, um físico também se emociona ao ver o seu primeiro filho nascendo. Ele não deixa de ser físico naquela hora, ele sabe as formas. Até Einstein, na hora que o seu primeiro menino nasce, você se emociona. Se assim é com os homens de ciência, por que não pode ser com os cristãos de ciência? Então, permita-me agora colocar aqui, não uma dicotomia, mas o Rodrigo, arqueólogo, que também é apaixonado por Jesus, pegando essa cena bíblica, imaginando aquela situação dela. Quando Jesus ressuscitou, essa mesma mulher, ela agarrou o corpo de Jesus de tal maneira que até o Evangelho de João, quando diz em grego assim, não me toques, a tradução não está muito bem no verbo grego ali, no forma como está o grego do João, é assim, não continues a deter-me, porque ainda não subi para o meu pai, dá a entender que ela agarrou. Havia um duplo motivo em João ali. Primeiro, contra aqueles que acreditavam que Jesus era apenas um fantasma, né? A gente já tinha ali os agnósticos, os gnósticos, não os agnósticos, corrigindo, os gnósticos da época, que acreditam que Jesus era apenas uma aparição, ele mostra que Jesus é corpóreo. E segundo, aquilo que eu desejo para mim, para o reverendo Weber e para todo mundo que está assistindo de casa, uma paixão pelo Salvador tão grande que quando ela soube que era ele, ela agarrou os pés dele. Daqui você não sai mais. Daqui você não sai mais. E se nós, como igreja, agarrarmos os pés de Jesus nos nossos cultos, na nossa vida diária, deitando a falar dele, levantando, meus irmãos, isso vai ser maravilhoso. Na verdade, eu escrevo esses livros apenas com uma maneira, não é a maneira comercial. Tá certo? Eu quero deixar isso aqui bem claro. Eu trouxe esse livro aqui, eu sou um pastor da Igreja Adventista, então a gente recebe dos dízimos da Igreja Adventista. Não estou aqui para fazer um merchan. É apenas uma maneira de abençoar os irmãos com aquele conhecimento que Deus me deu e tentar passar de uma maneira clara. Mas eu digo você, o principal fonte está aqui. Ó. Isso aqui é uma ilustração, mas o poder está aqui. E se você agarrar ao Salvador,
agarrar a Bíblia, como Maria Madalena agarrou no dia da ressurreição, você vai ver o Salvador voltando com poder e grande glória. E essa paixão que eu quero para a minha vida, para a vida do irmão, de todos os telespectadores desse programa, nesse Natal que está chegando. Glória a Deus. Deixa eu mostrar as moedas, né? Porque o Judas fez um comentário, isso valeria mais do que 300 dinheiros. Uhum. E nós temos aqui o dinheiro da época. Seria esse aqui, ó. Então. Quem vai mostrar? Eu ou o reverendo? Tem que chegar perto. Tem uma já aqui, pertinho, ó. Vou colocar aqui. A câmera vai focalizar aqui. Esta moeda que você vai ver em casa é justamente o dinheiro ou denário, tá certo? Esse é o dinheiro ou denário. Está bem apagada, porque é uma moeda de 2000 anos, essa também é original, e aqui tem o rosto de César. Quando Jesus falou assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, era uma moeda dessa aqui. Aproveitando o close da câmera, eu queria mostrar mais duas moedas, se possível, aqui. Sim, vou colocá-las uma do lado da outra aqui. A moeda mais clara, vou tirar essa que está aqui em cima, é a dracma de prata. Essa aqui é do rei Melcart, da Fenícia, que seria o Líbano atual. Foram 30 moedas desta que Judas ganha para trair Jesus. 30 coisinhas dessas? 30 coisinhas dessas. Então, a de baixo, nós já falamos o denário, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a dracma de cima. E a pequenininha de tudo, não sei se dá para você ver em casa, que ela tem parecendo um cabo de guarda-chuva ou um cajado de pastor. Vou colocar de cabeça aqui assim, ó, pronto. Vamos voltar a câmera lá para ver. Melhorou? Olha, parece que ela tem um cajado de pastor, tá vendo? Sabe de quem que é essa moeda, meu irmão? Pôncio Pilatos. E tem um anel dele aqui. Esse não é bem o dele, mas eu peguei esse anel para ilustrar, porque semana passada eu estava lá em Jerusalém e eles mostraram uma reportagem inédita de um anel romano que só agora foi decifrado, com um desenho parecido com esse, um anel semelhante a esse. Esse era um anel de um magistrado romano também. Só que agora que decifraram o nome do anel, e era Pilatos. Então, esse anel foi de um magistrado romano dos tempos de Cristo, tá certo? Mas um idêntico a esse foi encontrado há 40 anos e só agora decifrado, que traz o nome de Pilatos. Ou seja, a Bíblia traz uma história com personagens reais, uma história real, algo que realmente aconteceu no passado. Confirmado pela história, né? Exatamente. Agora faltou dizer o que é isso aqui. Esse aqui, na verdade, nós temos uma coleção dele lá e também, há 3 ou 4 meses atrás, foi encontrado em Jerusalém também uma fábrica disso aqui. Isso aqui é um vaso de pedra para a purificação dos judeus. Esse aqui, especificamente, era para colocar azeite. Esse era para colocar azeite. Estão vendo que ele é todo de pedra? Esse aqui veio justamente de Jerusalém, de uma fábrica que pertencia à família do rei Herodes. Agora, tem uma coisa curiosa. Por que os judeus usavam muito isso aqui na época do Segundo Templo? É porque a pedra guarda mais características de pureza. E os judeus tinham muito aquelas regras de não contaminação, igual hoje, lavar a mão. Teve polêmica com Jesus de comer sem lavar a mão e tudo mais. Então, eles usavam isso aqui para os utensílios domésticos, tá certo? Para pegar azeite, para pegar farinha, para guardar a água. E a Bíblia diz que quando Jesus operou o milagre, o pastor fez menção aí até, né, de transformar água em vinho, que algum pensa ali que seria Maria e tudo mais, mas no milagre em si, o Evangelho diz que havia ali 12 talhas de pedras, segundo o Evangelho de João, para a purificação dos judeus. Além da negação racionalista de que o milagre foi um mito, muitos críticos da linha do Jesus Seminar, John Dominic Crossan, diziam o seguinte: os judeus da Galileia não se importavam com essa purificação, não. Isso era mais prática dos judeus da Judeia. Então, aquela questão lá na Galileia, deles terem talhas de pedra para a purificação dos judeus, isso é um mito do Evangelho de João. Isso não é verdade. Mas há exatamente 3 meses agora, encontraram uma nova fábrica de talhas de pedra. Sabe onde? Na Galileia. Em Caná. Pena que essa foto eu esqueci de trazer. Não, é muita ironia. Em Caná da Galileia, sabe? Até eu já falei com a Giovana, porque eu gravei uns vídeos novos agora em Israel. Quando a gente fizer a segunda edição, eu vou inserir alguns vídeos novos, inclusive esse aí, porque foi depois que o livro foi publicado que encontraram isso. Doutor, a gente está com pouco tempo e tem uma dúvida, não sei se é possível de sanar, pelo menos a sua opinião pessoal. Em que ano nasceu Jesus? Porque tem a estrela de Belém,
tem o recenseamento e tal. Como é que a gente pode datar o nascimento de Jesus? Bom, nós temos um problema cronológico aí, porque Herodes morreu ou no ano 4 ou no ano 3 antes de Cristo. Eu aposto mais no ano 4. Não vou entrar nos detalhes aqui para não ser muito prolixo, porque Flávio Josefo fala que havia um eclipse solar na época da morte de Herodes e que ele morreu na festividade judaica. Então, você faz todo o cálculo astronômico ali, você chega à conclusão que Herodes morreu provavelmente no mês de agosto, no ano 4 antes de Cristo. Mas se Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo e Jesus nasceu antes de Herodes, então tem um problema aí. É que Dionísio o Pequeno, Dionísio o Exíguo, no 5º século depois de Cristo, ele era um monge cronologista. Ele calculou o nascimento de Jesus a partir da fundação da cidade de Roma. E esse monge cometeu um erro que pode ser de 4 ou 5 anos. Quem descobriu o erro dele foi um outro cronologista chamado Varro. Só que por que não corrigiu? Ou seja, o ano que Jesus nasceu não foi o ano 1 da nossa era. Quem cometeu esse erro foi Dionísio. E por que não corrigiu? Por causa da bagunça que ia virar. Porque por esse calendário novo, nós colocamos nossas datas depois de Cristo. Então, nessa situação, nós não estamos no ano 2018 depois de Cristo. Nós podemos estar no ano 2022 ou 2023. A descoberta do Brasil não foi em 1500, foi em 1504 ou 1505. E nós não sabemos se o erro de Dionísio foi de 4 ou 5 anos. Então é melhor deixar as datas como estão, tá bom? Porque não há nenhuma perda cronológica, é apenas uma questão de nomenclatura das datas. Certo. Nós não estamos 2018 anos depois de Cristo. Mas isso não é um erro da Bíblia. É um erro. Não estamos 2018 depois de Cristo. Mas esse é um erro dos cronologistas, que não afeta nada as profecias bíblicas, nem a cronologia bíblica, nem a veracidade da página da Palavra de Deus. Então, na minha opinião, Jesus nasceu como quando Herodes morreu. Jesus teria provavelmente 2 aninhos de idade, porque ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Eu acredito que Jesus nasceu entre o ano 6 e o ano 5 antes de Cristo. Que beleza. Tinha outra coisa que a gente tinha aqui. A questão dos magos. A questão dos magos. Quando as pessoas leem os 2 evangelhos, parece que tem uma contradição ali que os críticos também lançam mão dela. Porque Mateus fala que Jesus nasceu, vieram os magos para adorá-lo, Herodes ficou sabendo, mandou matar as criancinhas. Lucas não fala nada dos magos e diz que Jesus foi apresentado ao templo e tudo mais. Como é que ele foi apresentar ao templo se Herodes estava procurando para matar? E onde é que estão os magos? A questão é a seguinte, Lucas está contando uma parte da história, Mateus outra. Entre o episódio dos magos e o de Lucas, passaram-se aproximadamente 2 anos. O erro é aquele erro histórico do presépio, que imagina os magos chegando com Jesus ali entre os paninhos, não confundamos. Quando o anjo falou, desçam e vejam a criança deitada no manjedouro, envolta em panos, ele falou aquilo para os pastores que estavam nas campinas. Na noite em que ele nasceu. Na noite que ele nasceu, foram para os pastores. Os magos só foram chegar entre 1 e 2 anos depois. Por que eu não estou sendo preciso? Porque Herodes mandou matar de 2 anos para baixo, mas eu não sei se Jesus teria 1 ano ou 2. Mais ou menos 1 ou 2 anos depois que os magos chegam. E onde os magos entram, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, fala que os magos entrando na casa viram a mulher e a criança. Então, aquela casa dos familiares talvez ficou hospedando ainda Maria e José por aproximadamente 2 anos naquela situação. Mas não mais na estrebaria. Olha, talvez não mais na estrebaria, mas Jesus morando ali, talvez no quintal ali embaixo. Tá certo? Agora, a Bíblia não diz isso, mas eu também acho que não estou sendo muito louco em fazer essa possibilidade. Por que José ficou 2 anos morando ali? Provavelmente a situação em Nazaré estava muito hostil. E ele sabia que corria o risco de Jesus não ter uma boa criação ali. Por isso que ele preferiu continuar em Belém. Só que com a perseguição de Herodes, fugiram para o Egito. E quando voltaram do Egito, também estava perigoso com Arquelau. Aí ele não tinha outra alternativa, senão ir para Nazaré, onde Jesus cresceu, mas sob muito bullying, muita pressão, muito ódio, e ele que demonstrava tanto amor. Vamos ver o que os cristãos responderam sobre a pesquisa que nós estamos fazendo na nossa enquete. Vamos lá. Com relação à comemoração do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, você é a favor ou contra? E você explicar o porquê. É uma data legal, que eu acredito, só que eu não acredito, porque não é bíblico que dia 25 é dia do nascimento de Jesus. Não é bíblico. Então,
Para mim, não quer dizer nada. Eu sou muito a favor. Eu sou cristão também e acredito que o nascimento dele é algo que nós devemos comemorar sim, porque foi a partir daí que nós ganhamos a salvação, né? Então, é uma data super importante. Eu sou a favor da comemoração, é que nós temos o jeito de comemorar errado, meio que virou um feriado financeiro, um feriado de presentes, mas eu sou a favor da comemoração até por um ato de gratidão. Olha, eu não sou nem contra nem a favor. Eu acho que o Natal, pelo que a gente sabe, é uma data considerada pagã muitas vezes, né? Mas também tem a questão cultural, que eu acho que não pode ser desprezada. Infelizmente, a gente não comemora a verdade nisso. Tanto é que é Natal e Páscoa. Páscoa, a gente lembra o que agora? Chocolate, ovo de chocolate. Então, mas eu acredito que é essencial para a família, porque é um momento de união de todos, é uma comunhão, mas a gente não pode esquecer o verdadeiro sentido que foi Jesus. Não, sou super a favor. Amo o Natal. Mais que comida, que todo mundo pensa só em comer, a gente comemora o nascimento de Jesus. Embora não saibam se foi nessa data mesmo que ele nasceu. Mas se estipularam essa, vamos comemorar que foi esse dia, né? Celebrar o nascimento do Salvador. Eu sou a favor, né? O objetivo maior seria, né, lembrar, muita gente acaba não lembrando, né, o porquê do Natal. Mas algum dia teria que ser comemorado. Sou contra, porque o dia de nascimento de Jesus Cristo é dia 6 de abril. Eu sou totalmente a favor, desde que as pessoas envolvidas ali na comemoração, elas tenham o real sentido do significado da comemoração, né? Não é questão só de estar ali todo mundo junto para trocar um presente ou só para comer. Vamos lá, doutor. Eu sei de abril que estão perguntando. Eu também não entendi. Eu acho que ele confundiu talvez com a Páscoa, eu não sei. Provavelmente. Bom, deixa eu falar só uma coisa que eu quero esclarecer ali, porque eu sei que muito internauta, muito telespectador vai mandar essa observação. Rodrigo, você está falando que sabe que não foi 25 de dezembro, mas que não vê problema em comemorar. As datas importantes da Bíblia foram marcadas com profecia. Por exemplo, as 70 semanas, quando ele deveria ser crucificado, as 70 semanas estão ali, quando o Messias viria, a Páscoa, tudo bem. O que não era importante, Deus não marcou com data. A volta de Jesus, por exemplo, o que importa é o evento, não é a data. Por isso nós não podemos saber a data da volta de Jesus. E como adventista, nós aprendemos bem a lição. Porque tem o desapontamento de Miller lá, né? Se tem um grupo que não quer saber disso, somos nós. Exatamente. Quem se queima com leite quente é só para ter iogurte. Outra questão. O evento do nascimento de Jesus que é importante, não a data. Se a data fosse importante, o Evangelho diria e nos mandaria observar. Como as festas judaicas que tinham o dia preciso. O dia da Páscoa, do Pentecostes, etc, etc. Agora, muita gente legitimamente vai fazer essa pergunta no site. Mas é uma origem pagã. Não devemos ter na igreja nada que é pagão. Meu irmão, deixa eu esclarecer uma coisa para você. Eu concordo em parte com isso, mas vamos refinar o argumento. Se você excluir da sua vida tudo que tem origem pagã, você tem que mudar muita coisa. A começo de conversa, o nome dos meses do ano. Porque todos são de origem pagã. Por exemplo, janeiro é do deus Janus, que é o deus das portas. Fevereiro é justamente do deus dos infernos. Fevereiro é februarus em latim, é justamente o que marca os portais do inferno. Febre, februário, vem tudo de fevereiro. Então, não posso chamar fevereiro de fevereiro, porque é uma homenagem ao Deus dos infernos. Por isso que o carnaval é em fevereiro? Exatamente, mas tem a ver. A festa de Baco, que pega fevereiro, às vezes março, por causa das Saturnálias e tudo mais, é do deus Saturno. Julho, em homenagem a Júlio César, que se dizia Deus. Agosto, em homenagem a Augusto, que se dizia Deus. Então, também tem que mudar, também como cristão, não posso aceitar os meses do ano. Se eu estiver num país de fala inglesa, ou alemã, ou espanhola, também tem que mudar os dias da semana, porque lunes, miércoles, Monday, Sunday, é tudo também pagão. Também não posso comemorar aniversário, porque também é de origem pagã. E muita gente que chama-se Diana, Apolo, tem que mudar o nome também, porque é nome pagão também. Então, irmãos, o dia de meia-noite é meia-noite, também tem que mudar, porque também é de origem pagã. A Bíblia é de pôr do sol. Então, se eu excluir da minha vida tudo que tem origem pagã, eu vou parar de... Até a língua portuguesa é de origem pagã, porque o nosso alfabeto, tudo, vem do latim. Bom, irmãos, então o que nós deduzimos? Eu só vou tirar da minha vida aquelas coisas pagãs que estão entrando no lugar de uma coisa de Deus. Que é o ídolo. Que é o ídolo. Então, por exemplo, a Páscoa é para comemorar a saída do povo de Deus do Êxodo e
a morte expiatória de Jesus. Então, colocar o coelhinho ali, aí eu tenho que abolir isso, porque eu estou colocando o coelho no lugar de Jesus. Agora, o dia de Natal, não tem nada na Bíblia falando o seguinte: o Natal é dia 3 de abril. E aí agora eu estou colocando 25 de dezembro no lugar do Natal. Então eu espero deixar bem claro, aquelas coisas pagãs que não estão infringindo a palavra de Deus, eu acho que não... Não, aí é purismo demais. Exatamente, né? Eu espero ter esclarecido isso, que muita gente vai colocar essa observação, tenho certeza. Mas tem muita gente que observa essas coisas, doutor, só para ser ranheta. Abusar do direito de ser ranheta. Nós estouramos o tempo. Doutor Rodrigo Silva, muito obrigado pela presença do senhor. Eu queria ver o resultado da enquete, pelo menos parcial, né? Claro, a enquete continua no ar, 63% são a favor. Maravilha. A gente se vê no próximo Vejam Só. Um ótimo Natal para o senhor, doutor. E um ótimo Natal e feliz Ano Novo para todos. O nosso vai ser muito melhor, graças a todas as explicações que o senhor trouxe. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Um abraço.